E aí, queridão e queridona, como é que você tá? Espero que você esteja bem, você e toda a sua família se encontre bem nesse momento. Deixa eu conversar um pouco com você hoje sobre o que Jesus ensina como sendo os dois grandes mandamentos e que deles dependem toda a lei e os profetas, né? Toda a escritura depende dele, é o que Jesus está dizendo. Todo o resto da escritura que tiver, todo mandamento que tiver, depende desses dois grandes mandamentos e provavelmente, se você é cristão, você já sabe do que eu estou falando, né? Mas eu vou repetir aqui só para refrescar sua memória. Quando Jesus diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, e é engraçado, interessante, a gente frisar isso, Jesus diz: o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai e diz: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pô, legal, mas como é que isso funciona na prática? Você consegue entender como é que isso funciona na prática? Você já parou para pensar como é que isso funciona na prática? Como é que a gente ama a Deus na prática? E eu acredito que a gente consegue resumir isso em duas coisas. A primeira coisa, como é que eu amo a Deus na prática? Primeiro, em obediência. Sendo obediente a Deus é uma demonstração de amor a Deus na prática. E só que é uma obediência bem específica. Por que bem específica? Essa obediência se refere ao segundo grande mandamento. Então, em duas coisas a gente consegue amar a Deus na prática: obediência e a segunda coisa, amando o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, cumprindo o segundo grande mandamento. É interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque Jesus, quando ele está com os discípulos dele em um dado momento, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E até seria fácil, né? Seria fácil, porque Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem amar uns aos outros. Para pensar, Jesus está falando para os discípulos, os camaradas que andavam juntos, não só com Jesus, mas andavam juntos uns com os outros. Se a gente para pensar, se você caminha com algumas pessoas durante um tempo, você desenvolve um relacionamento com elas, você desenvolve afinidade, você desenvolve ali, né, um sentimento, você passa a gostar da pessoa, por mais que ela tenha lá os defeitos dela, mas você passa a gostar dessa pessoa. Então, quando Jesus diz: olha, vocês devem amar uns aos outros, a gente olha assim: é fácil, porque é amar aquela pessoa que caminha comigo. É a mesma coisa de dizer assim: você está numa congregação, você faz parte de uma igreja, né, de um grupo de pessoas ali, de uma comunidade, e é dito para você que você deve amar essas pessoas. É fácil, é a pessoa que convive comigo, são os irmãos da igreja, então eu devo amá-los de fato. Mas quando Jesus fala desse amor, ele não está se definindo apenas a amar a quem nos amam. Quando Jesus fala do segundo grande mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo, ele não está falando apenas do próximo que convive com a gente, ele não está falando apenas do próximo que caminha com a gente, ele não está falando do próximo que, por exemplo, faz o bem para a gente ou também nos ama. Jesus está falando do próximo, inclusive aquele que não te ama, né? Então essa que é a parte difícil do segundo grande mandamento, e aí é que a obediência, né, a Deus, que é, como eu disse, o ato, a atitude ou a demonstração na prática de amor a Deus, é aí que isso é posto à prova, quando na verdade a gente tem que colocar em prática o segundo grande mandamento, porque a prática do segundo mandamento é o cumprimento do primeiro grande mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo, até aquele que me aborrece, até aquele que não gosta de mim, até aquele que fala mal de mim, até aquele que, pensando de uma maneira humana e racional, não merece a minha ajuda, não merece que eu estenda a mão, não merece o meu apoio. É até nesse momento que eu demonstro, né, amor a Deus de verdade, de fato. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou sendo, como Paulo diz lá, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nesse momento é que eu demonstro que eu estou imitando a Deus. Eu olho para Deus, que é meu Pai, eu vejo o exemplo dele e eu sigo esse exemplo dele, imitando a ele. Qual é o exemplo que Deus me dá nesse sentido? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso está lá em João, no capítulo 3, 16 e 17. Então, olha a demonstração de amor de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, Deus ainda diz assim, está escrito assim: vede com
quão grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Cara, nem eu, nem você, a gente não era filho de Deus. Você entende, consegue entender isso? A gente não era filho de Deus. E Deus, pela sua boa vontade, ou seja, o seu amor, fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus, por meio do seu amor. Não é? E aí eu entro no outro ponto que é bem importante aqui. Quando Jesus diz amar ao seu próximo, ele não está falando do amor sentimento. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que essa palavra no original não significa sentimento, significa atitude. Amar ao próximo no original está dizendo é boa vontade, benevolência, é você querer fazer o bem àquele que te deseja o mal, ou até aquele que em algum momento já te fez o mal, já te prejudicou de alguma forma. E no entanto o que Jesus está dizendo, olha, independe, isso aí você tem que fazer. Por quê? Justamente para ser imitador de Deus, justamente para fazer aquilo que Deus fez por mim. Veja, olha só, não sei se você já pensou sobre isso, mas quando eu amo o meu próximo com atitudes, né, com boa vontade, mesmo na minha cabeça entendendo, né, que ele não merece, na verdade eu estou apenas reproduzindo o que Deus já fez por mim, porque eu também não era merecedor do amor de Deus e, no entanto, ele me amou. E, no entanto, ele fez o que fez por mim. No entanto, ele enviou o seu Filho unigênito para ser morto na cruz do Calvário por mim, para levar sobre si os meus pecados. Então, eu estou simplesmente reproduzindo aquilo que Deus já fez. E é nisso que se encaixa o que a palavra de Deus diz quando nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos. Jesus se entregou por amor. Jesus estava na cruz, inclusive na cruz do Calvário, e ali também ele já demonstra amor, porque as pessoas estão zombando dele, as pessoas estão caçoando dele, as pessoas estão dizendo assim, olha, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desça da cruz se tu és o Cristo e creremos em ti. E o que Jesus faz? Até nesse momento Jesus demonstra amor, porque ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Ele podia muito bem orar, Pai, manda fogo do céu e consome esses pecadores. Mas Jesus não fez isso, não, ele amou até o fim. João escreve o seguinte, que antes de Jesus ser entregue, é bem interessante esse texto de João, que ele diz assim, tendo Jesus amado aos seus, amou-os até o fim. Até aquele momento Jesus amou. E Jesus amou a humanidade até o fim. Então esse amor de Jesus expresso, esse amor de Deus expresso. Então por isso que eu tenho que, na prática, amar o meu próximo. Por isso que com atitudes eu tenho que amar o meu próximo. Como é que a gente é ensinado sobre amor? A gente é ensinado sobre amor como se fosse um mero sentimento. E o amor, se a gente resumir o amor no sentimento, a gente está, colocando o amor de uma maneira muito pequena. A gente está reduzindo demais o que é de fato amor. Né? Segundo a Bíblia, amor não é mero sentimento. Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, amor é atitude. É fazer o bem mesmo àquele que não merece. E nesse momento, o olhar que a gente tem que ter, porque quando a gente diz assim, não merece, esse é um olhar humano, é o nosso olhar. É o meu olhar como um ser humano. Né? É a minha vontade, mas nesse momento é que eu tenho que olhar com o olhar de Deus, o olhar divino, o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus não olharia se a pessoa merece ou não. Ele faria mesmo sabendo que a pessoa não merece, porque ele fez por nós, mesmo sabendo que nós não merecíamos. E é nesse momento também que a gente cumpre aquilo que Jesus diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o negar a mim mesmo é negar o meu próprio olhar, é negar o meu próprio pensamento, é negar a minha razão que está dizendo, olha, você vai fazer isso para essa pessoa que não merece, você vai fazer isso para essa pessoa que já fez o mal para você, que te desejou mal, que falou mal de você, você vai fazer mesmo? A razão vai falar isso para mim. Mas é nesse momento que eu tenho que voltar os meus olhos, os meus pensamentos e o meu coração para o que é espiritual, para o que é de acordo com as Escrituras, para o que é aquilo que é a vontade de Deus. E é aí que eu estou me negando a mim mesmo. Dessa forma. Então, desse jeito, na prática, é que eu cumpro o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento, que é amar o próximo, o meu próximo, como a mim mesmo. E vou até, para finalizar mesmo, colocar aqui de uma forma bem entendível, amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? O que eu gostaria que fosse feito por mim? Eu gostaria que fosse feito o bem por mim. Eu gostaria que, se eu estou numa situação difícil, se eu estou numa situação, ruim, eu gostaria de ser ajudado.
né? Nesse momento a pessoa ela não para pensar se ela merece ou se ela não merece, ela simplesmente quer ser ajudada, ela quer ser, de alguma forma, quer que alguém estenda a mão para ela nesse momento. E quando tem alguém que estende a mão para ela, ela consegue sair daquela situação. Então eu devo olhar mesmo para aquele que eu acho que não merece, né, e talvez não mereça de fato, e em verdade não mereça, mas eu tenho que olhar para ele e lembrar do que Jesus falou: ame o seu próximo como a você mesmo. Você está nessa situação ruim, se você estivesse nessa situação ruim, você gostaria que alguém te estendesse a mão? Você gostaria que alguém te ajudasse? Você gostaria que alguém te levantasse? E aí eu vou dizer para mim mesmo: sim, eu gostaria. Então você deve fazer por ele. Por quê? Porque você tem que amar a ele como você ama a si mesmo. O bem que você gostaria que fosse feito por você, você deve fazer por ele. E aí, nisso aí a gente vai estar cumprindo todo o resto da escritura, né? Porque essa é a base de tudo mais. Claro que a gente tem que cumprir um monte de outras coisas que está escrito, mas essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. E dessa forma a gente cumpriu, vou repetir aqui, a gente cumpre o primeiro grande mandamento e o segundo grande mandamento. Em obedecendo a Deus, em cumprir o segundo grande mandamento, eu estou aí cumprindo o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, então, é obedecer a Ele e obedecer a Ele especificamente no cumprimento do segundo grande mandamento, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, te esclarecido. Deixe o seu like aí, se você gostou. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para as notificações para você receber sempre notificação quando eu soltar um vídeo novo. Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!